Improbidade. Ih, dá tempo de a gente fazer tudo de improbidade ainda. Vocês já fizeram as questões de improbidade, não já? Improbidade. Lei 8429. Determinado agente público municipal recebeu uma vantagem econômica para facilitar numa licitação uma empresa que fosse contratada por um preço superior ao valor de mercado. E aí? Assinar a afirmativa correta. Bom, tem que saber o quê? Aqui é o básico. A questão é estranha, né, professor? Por quê? Porque parece que é dano ao erário. Ele recebeu vantagem. Ah, recebeu vantagem. Não, recebeu vantagem. É isso aqui, né? Esse quadro tem que estar na cabeça. Você tem que dividir os atos de improbidade administrativa em 3 categorias. Certo? Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês rápido, hein? Isso aqui é pro TRF, né? Tá. A lei de improbidade administrativa foi alterada agora e foi criada uma 4ª hipótese. Essa tabela que vocês já decoraram aqui tem mais uma 4ª hipótese. Agora, depois do edital. Então, no aulão que eu dei de improbidade, eu discuti, falei isso para quem vai fazer outras provas, né? TRT, que não saiu edital ainda, vai ter que saber esse 4. Para o TRF, vai ficar nisso aqui, tá? Mas se for fazer outra prova, já vai saber. Então, e aí? Isso que ele fez aqui, ele recebeu uma vantagem econômica para beneficiar uma empresa. Esse ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Hein? Enriquecimento ilícito, né? Tem que começar de baixo para cima. Isso que ele fez é imoral? É, já é pelo menos aqui. Isso causou prejuízo aos cofres públicos? Sim. Para ficar aqui causa prejuízo, mas ele não recebe nada com isso. Só que ele recebeu para isso, então é enriquecimento ilícito. Então, o agente público e a empresa podem ser condenados por enriquecimento ilícito, suspensão de direitos políticos de 8 a 10 anos, multa civil de até 3 vezes o acréscimo patrimonial indevido, e não falou, né? E a empresa ainda vai ficar 10 anos, tem vedações administrativas, vedação, não pode participar de licitação, assinar contrato, receber benefício, isenção. Por isso que eu estava confundindo lá atrás. Isso aí. Então isso aqui que ele não falou ali, mas a empresa ainda vai ficar 10 anos na geladeira. 3, 5 e 10. Ok? Dois. Beijo dado. Aí é anos, né? O último falou é anos. 10 anos, 5 anos, 3 anos. Tudo anos aí. Questão 2. Quanto ao procedimento administrativo e processo judicial destinados a apurar e punir o ato de improbidade, é correto afirmar o quê? Letra D de dado. Isso aqui diz o seguinte: se qualquer pessoa souber, você trabalha lá no TRF, se alguém ficar sabendo que você recebeu propina para fazer alguma coisa, essa pessoa pode chegar lá e denunciar você ao TRF. Denunciar significa representar. Representar é a denúncia. Vai representar contra você. E aí o TRF vai fazer o quê? Vai instaurar um PAD contra você. Quando a administração instaurar o PAD por improbidade, a administração é obrigada a comunicar
ao MP e ao Tribunal de Contas. Então, a administração vai instaurar o PAD, você vai responder PAD. Comunica ao MP ou TCU, no caso. Ó, tem um cara respondendo por improbidade. O MP vai ficar de olho, pode ser que no meio nada seja comprovado e aquilo seja arquivado, beleza. Mas se começar a surgir provas ali no meio, o MP pode oferecer a denúncia e ingressar com ação de improbidade. Então, tá na letra D, tá correto. O resto tudo errado. Ok? Três. Genial. Ah, genial é o nome do cara, é? Porra. A mãe não botou o nome do cara de genial, a mãe tem que ser, né? Genial. Porra. Ou se, não, ela tem que se achar genial, né? Pra botar um nome desse no filho, porque... Ela é geni e ele é genial. Geni e Juvenal, né? Aí, né? Botar o genial. Genial é administrador gerindo bens e valores, devendo apresentar relatórios sobre seus recebimentos, gastos, né? Em determinado período, o genial não apresentou a prestação de contas. E aí? Questão da improbidade, eu fiquei nada de princípios, mas ele fala, regula a improbidade administrativa. Olha só. Não é não. Olha só, primeira coisa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Gente, isso aqui está na Lei 8429, são os artigos mais importantes da lei, né? Artigos 9º, 10 e 11. Tem que ler. Aí, no artigo 9º. Configura um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, toda vez que o agente receber qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do seu cargo. Notadamente nas seguintes hipóteses, tem uma lista. Aqui, quando ele causa prejuízo ao erário, notadamente nos seguintes casos. E aqui, quando ele age de forma desonesta, atenta contra os princípios, notadamente nos seguintes casos. Tem 3 listas. Essas listas são exemplificativas ou taxativas? Exemplificativas. Então pode haver outros além daqueles ali. O que tem que fazer? O ideal é você ler todos eles, sacando, percebendo que nesses casos aqui são atos imorais, mas que não geram prejuízo, nem o cara ganha nada com isso. Aqui, causa prejuízo, mas sem ele ganhar. Aqui, ele ganha. Então você tem que ler todos eles e perceber. Quando uma pessoa que é obrigada a prestar contas, não presta as contas. Ele é obrigado a prestar conta, mas não prestou. Só dando uma princípio. Isso aí fere os princípios? Sim. Isso causa prejuízo ao erário? O fato dele não prestar contas não gera prejuízo ao erário. Pelo contrário, ele pode ter desviado dinheiro público e causado prejuízo, e aí por causa disso não quer prestar conta para ninguém descobrir. Mas isso é uma Você entendeu? O desviar dinheiro público causa prejuízo ao erário. E aí ele vai não prestar conta para ninguém descobrir. Mas não prestar contas, por si só, não gera prejuízo ao erário. Entendeu? Se dissesse que ele desviou e não prestou contas, aí sim, aliás, se ele desviou, é enriquecimento ilícito, né? Mais ainda, né? Entendeu? Então, tem que olhar todos eles e percebendo isso. Não prestar contas e tentar contra os princípios. São 3, né? Por isso é que não é prejuízo ao erário e nem enriquecimento ilícito. A, C, letra B está aí só para completar, né? Que não tinha outra. Certo? E 4. Com o intuito de controlar a atividade do servidor, evitando enriquecimento ilícito, a lei determina que no momento da posse ele tem que apresentar a declaração dos bens. Dos bens que compõem seu patrimônio, né? O patrimônio vai incluindo eletrodoméstico. Cara, como é que teve uma ideia dessa, cara? Ó, a terra pois é, eu também vi isso. É uma bobagem, né? Mas depende do eletrodoméstico.
Doméstico vai declarar que tem geladeira, fogão. Depende, né? Se é doméstico for uma fortuna, bobagem, né? Quem inventou isso? É letra A, né? Mas é idiota. Eu já soube que pessoal da corregedoria Cinco. isso aí na casa do servidor busca televisão. 5. Assinar a alternativa incorreta. O que está errado aí no 5? Letra? É digitado. Não, letra D. É, né? É? Letra E está errado. As ações destinadas a levar a efeito as sanções de multa, ressarcimento horário podem ser propostas em até 5 anos após o término do exercício. Tá certo isso? Ué, Tá certo. sanções. Horário não, ressarcimento ao horário Ações destinadas a levar a efeito as sanções de multa. Eu acho que é sobre ressarcimento do horário é qualquer tempo. É qualquer tempo, né? Tirou o dia Ah, Luiz. Por que está errado isso? tá certo. Ressarcimento ao horário não é... No caso ele está falando a ação por ato de improbidade. Ação por ato de improbidade. Ele está. Tudo bem. A questão está errada. Eu já entendi o que ele. O que é? Vou ter que discutir isso aqui com vocês. A questão está mal feita. Eu lembrei de um negócio, vou chamar a atenção, vocês tomarem cuidado, que essa questão está errada. Mas mesmo assim, não vou falar agora, mas eu vou explicar na aula que vem um negócio de ressarcimento. Vai tomar cuidado, se cair de uma maneira a gente vai por ali, senão é letra E por causa do ressarcimento ao erário. Mas está errada essa questão. Não era letra E não. Quer dizer, não é letra E não, as outras também não tem, mas não vai dar para explicar isso aqui. Senão de ressarcimento horário eu tenho que fazer um esqueminha para vocês. Qual é o lugar para isso? Não. Deixa eu falar rapidinho aqui, para não perder isso aqui. Acontece o seguinte. As ações por ato de improbidade, prescrevem? Prescrevem. A Lei 8429 coloca os prazos de prescrição para as ações por ato de improbidade. Quais são os prazos? Depende, existem 3 hipóteses. Quais são os prazos de prescrição? Lembra ou não? Primeiro, é para os servidores e empregados. Pessoal que trabalha direto na administração. Servidor público e empregado público. Independente de ser estatutário ou seletista, trabalha direto. Então, é pessoal permanente, entre aspas. Qual é o prazo de prescrição? O mesmo do PAD para demissão. É isso. Então, para um servidor, desvia dinheiro público, vai responder PAD e pode ser demitido. Durante quanto tempo ele pode responder o PAD? O Estatuto Federal vai dizer 5 anos. Então, a ação por ato de improbidade também é 5 anos. Vamos supor que o cara seja um servidor municipal. Aí o Estatuto do município dele diz que naquele caso ele vai responder, mas o prazo é de 3 anos. Depois de 3 anos não pode mais responder PAD. Então o prazo de prescrição para ação de improbidade também é 3 anos. No federal é 5 anos. No Estatuto Federal são 5. Mas não dá para você guardar os 5 porque a lei de improbidade é para todas as esferas, né? Certo? Então tem que guardar assim. Mas ele pode perguntar a um servidor de outra esfera, né? Então, para um servidor, o prazo é o mesmo que o Estatuto falar para o PAD para demissão. No caso do pessoal que está de passagem. No caso de passagem é o quê? Quem tem mandato eletivo, justamente que está aqui. Mandato eletivo, cargo em comissão e função de confiança. Nesses casos, qual é o prazo de prescrição? 5 anos após o término. Certo? Então, para quem exerce mandato eletivo, cargo em comissão e função de confiança, ele pode responder por improbidade
Qual é o prazo de prescrição? 5 anos a contar do término do mandato ou do cargo em comissão. Então, ele é diretor de uma estatal, desvia dinheiro e só vem deixar o cargo de diretor da estatal 12 anos depois. Aí começa a contar o prazo de 5 anos. Então, ele pode responder até 5 anos depois. Aí vão perguntar, ele pode responder a ação de improbidade, nesse caso, 17 anos depois do dia que ele desviou dinheiro público? Pode. Porque ele desviou dinheiro, veio deixar o cargo 12 anos depois. Então, essa data aqui que ele desviou não conta. Deixou aqui. A partir daqui começa a contar 5. Então, pode dar 10, 15, 20, 80 anos depois do dia que ele desviou. Certo? É o que está lá. Agora, só tem um negócio. A Constituição Federal fala que as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Sim. Então, a Constituição Federal, artigo 37... Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 15, parágrafo 5º, fala que as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Então, quem causar prejuízo ao erário, que tenha cometido um ato ilícito e praticar prejuízo ao erário, a administração poderá ingressar com uma ação contra ele, querendo o dinheiro de volta, a qualquer tempo. Certo? Bom, só tem o seguinte... O servidor que fizer alguma coisa que cause prejuízo ao erário vai responder a uma ação por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Quais as sanções? Ele pode perder a função, ficar com os direitos políticos suspensos, ter que pagar multa. Se ele tiver empresa, a empresa vai ficar na geladeira e terá que ressarcir o erário. A ação por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário prescreve. A ação prescreve. Então, supor, se o servidor cometeu um ato que gerou prejuízo ao erário, se a administração perceber 2 anos depois, vai entrar com uma ação por ato de improbidade. E aí ele pode ficar com o direito político suspenso, ser condenado a devolver, ser multado, etc, etc, etc. Se a administração só perceber isso 10 anos depois, ele não pode mais responder uma ação por ato de improbidade. Ele só pode responder a uma ação de ressarcimento, porque o ressarcimento não prescreve. Então, ele misturou, né? Com base na Lei 8429, as ações por ato de improbidade que geram prejuízo ao erário, que pode trazer que sanções? Dentre elas, multa, a obrigação de ressarcir o erário. Essas ações da Lei 8429, essas ações só podem ser propostas até 5 anos depois. Isso aqui, de certa forma, está certo. O que ele quis dizer é isso aqui. A ação de ressarcimento ao erário é que pode ser proposta depois. Mas está errada a questão. Mas isso não fala na lei, né? O fato de ser com base na lei... Exatamente. A ação por ato... Com base na Lei 8429. A ação por ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário só pode ser proposta no prazo de 5 anos. Depois de 5 anos, ele não pode mais responder a uma ação com base na Lei 8429. Ele pode vir a responder a uma ação de ressarcimento, só para ressarcir o prejuízo. Não pode ficar com os direitos suspensos, mas nada disso. Então, mas as outras, você vai vir aqui, letra A está certa, B está certa, está tudo certo. A D está certa. Letra D. A aplicação das sanções previstas na lei independe, está expresso isso na lei, independe de ter havido ocorrência do dano ao patrimônio, até porque isso aqui, por exemplo, não causa dano. A, B, C e D estão expressos na lei.
Não tem dúvida. A letra E está mal escrita. Aí a pior é a letra E. Né? Mas não está perfeito, não. A pessoa que selecionou. Então você entendeu o que ele quis dizer. Mas ele escreveu errado. Ele escreveu errado. Selecionou a questão é que não